Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde de todo mal. Então vamos orar para começar mais um estudo e o último do Apocalipse. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais uma semana que o Senhor nos deu. Obrigado por esse momento na sua presença, também por esse estudo. Que o Senhor venha nos abençoar com o entendimento da sua palavra. Que o Senhor venha ajudar os teus filhos a entenderem a tua palavra e colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que estão aprendendo. Que possamos estar prontos para a sua volta. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, o título do nosso estudo de hoje é As Bodas do Cordeiro. Então, nós já estudamos, sobre as duas bestas, sobre o arrebatamento, sobre os chifres, a mulher e o dragão, mulher e a besta, quer dizer. E hoje nós vamos estudar sobre as bodas do Cordeiro. Depois de ser julgada a cidade prostituta, que nós já sabemos que é Jerusalém, muitos pensam que é Roma, mas não é Roma, é Jerusalém. Depois dela ser julgada e completamente destruída pelo Senhor, então vem o louvor e a adoração ao verdadeiro Deus e Criador de todas as coisas, o justo juiz. Então, Apocalipse 11, 1 e 2 nos diz o seguinte. Apocalipse 19, 1 e 2. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia, salvação, glória, honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Interessante é que as pessoas dizem que Deus é amor. Deus é amor, Deus não julga ninguém, Deus não se vinga de ninguém, Deus é só amor. Deus é amor, mas também é justiça, e a justiça dele leva a aplicar a lei que ele deu, e a lei dele é o juízo para aqueles que a desobedecem. Então, porque verdadeiramente e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua fornicação, quer dizer, com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então Deus, ele está vindo com juízo sobre esta terra que tem derramado sangue inocente. Aqui em Mateus, capítulo 23, nos diz o seguinte. Mateus 23, do 29 do 29 ao 38, nos diz o seguinte. Mateus 23, do 29 ao 38. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas.
Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Que geração é essa, meus irmãos? A geração em que nós estamos. Vai vir todas estas coisas que Jesus está dizendo aqui. Vai vir sobre a cidade de Jerusalém. Jesus está dizendo que vai vir. Então, eles mataram os profetas no Velho Testamento. E Jesus está dizendo, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e o crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue do justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, sangue que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Esta geração má, essa geração dos nossos dias, está vindo tudo sobre ela. Então, Jerusalém, que mata os profetas, que derramou sangue, que é culpada do sangue de toda a terra, como nós vimos no estudo passado. Então, esta Babilônia, esta cidade, sobre ela cairá o sangue de toda a terra. Então, nós já estamos caminhando para isto, né? Então, aqui diz no verso 2, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Então, depois do julgamento, da destruição dessa Jerusalém, que não tem nada a ver com Deus, então virá o louvor, o júbilo, a adoração ao verdadeiro Deus. Então, no verso 3, diz o seguinte, e outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Então, diz que a fumaça daquela cidade, da prostituta, né, sobe pelos séculos dos séculos, ou melhor, o pecado destas pessoas não foram perdoados. Eles sofrerão para sempre, porque não se arrependeram. Que os versos do 4 ao 6 nos diz o seguinte,
E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nome de Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Então nós devemos louvar, adorar o nosso Deus. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Então, tudo o sistema da besta será completamente destruído. Então haverá adoração, louvor a Deus que está sentado no seu trono. Então a Babilônia, a cidade, a grande cidade, conhecida pela sua prostituição espiritual, foi destruída. Os versos do 7 ao 8 nos diz o seguinte: Regozijemo-nos, alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandente, porque o linho fino são as justiça dos santos. Então chegou a hora da noiva receber o seu esposo. Por quê? Porque ela já está preparada. Então é o aviso dos versos do 7 ao 9, é o aviso das bodas do Cordeiro, cuja a esposa a si mesmo já está ataviada, já está vestida, já está pronta para o casamento. O verso 8, o remanescente de Judá está pronto para receber o seu esposo, pois ela já está purificada e com as suas vestes brancas. Daniel 11, do 33 ao 35, e o capítulo 12, versículo 10. Nesta hora será a hora em que o anticristo virá com todos os exércitos do mundo para lutarem contra o Cordeiro de Deus e para destruírem o remanescente de Judá. Eles clamarão, então o remanescente de Judá clamarão para o seu Messias, e o Messias virá com muito poder e grande glória. Então, o anticristo, com todo o exército do mundo, vai ficar preparado lá no rio Eufrates. O rio Eufrates já está seco e eles estão lá esperando o Cordeiro de Deus para aquela batalha e para destruírem o remanescente de Judá. Só que não, né? Então eles clamarão, o remanescente clamarão para o seu Messias, e o Messias virá com muito poder e grande glória, né? Capítulo Mateus 23, capítulo 39, vamos voltar lá para Mateus 23, capítulo 23, versículo 39, diz o seguinte, 23, 39, diz assim: Porquanto eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. E então os judeus irão clamar pelo Senhor, irão dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Quando eles começarem a clamar, então o Rei dos Reis virá. Que Mateus 24, do 29 ao 31, então aqui nos diz o seguinte:
do 29 ao 31, diz assim, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potestades dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma ou outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, então, aqui diz que Jesus virá, ele vai vir nas nuvens, o sinal vai ser dado. Jesus virá com os seus, com a sua igreja, ele virá para pelejar com a besta, com o anticristo, com Satanás, e desfazer, destruir o sistema da besta e livrar o remanescente de Judá e também os cristãos que ficaram nesse tempo, que estarão, unidos com os judeus. Então Jesus virá quando o povo judeu clamar por ele. Então ele virá. Então no Apocalipse 19, 9 nos diz o seguinte, Apocalipse 19, 9 diz assim: E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, o que significa isso? O anjo dizer isso. Então, o anjo diz para João: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Na Bíblia, Vida Nova, nos diz, versículo 9, os convidados e a esposa têm o mesmo significado, como também são idênticos a noiva e a cidade santa. Então, os convidados aqui é a mesma, e a noiva do Cordeiro são as mesmas pessoas, Assim como se chama a igreja da cidade, de Jerusalém, Nova Jerusalém. Então, aqui no capítulo 21 do Apocalipse, verso 2, verso 9 e verso 10, fala sobre isso. Então, Jesus, ele vem para a sua noiva, para os judeus, Porque o povo, a igreja, já subiu com ele 7 anos antes. Então, Jesus está vindo, mas antes a igreja vai ser arrebatada. Depois vem o governo do anticristo. Então, não por mérito próprio, mas só por convite, é que os santos participam das bodas do Cordeiro. São estas as palavras de Deus. Então, a igreja, os santos, os filhos de Deus, participam das bodas por convite. Nós somos convidados. Aí é o encontro do Senhor. Todos foram convidados, mas nem todos querem, Mas aqueles que receberam o convite, creram em Jesus, aceitaram Ele, então esses irão para as bodas do Cordeiro, no céu e depois aqui na terra, quando Jesus voltar com a igreja. Então, são estas as palavras de Deus. Significa que as promessas desta festa maravilhosa se cumprirá. Então, as palavras de Deus se cumprirão. Todos que têm Jesus vão participar desta festa no céu,
os que foram com Jesus e desta festa na terra, os que vêm com Jesus e os que estão na terra, né? No Apocalipse 19:10 nos diz o seguinte, versículo 10: E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Então João aqui queria adorar o anjo, mas ele disse-me: Olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecias. Então, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou melhor, é nas profecias de Jesus que devemos estar crendo, devemos estar guardando, devemos estar nos preparando, porque Jesus, ele nos deu muitas profecias, os apóstolos, os profetas, né, sobre este dia. Seja bem-vinda, Chácara, que o Senhor te abençoe. No Apocalipse 19, do 11 ao 13, nos diz o seguinte: E vi-nos o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Então, o cavalo branco, o cavaleiro neste cavalo vem, e este cavaleiro se chama Jesus Cristo, montado neste cavalo branco. Então, do 11 ao 13, fala do Cordeiro de Deus, o versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então, lá em João 1 diz, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Jesus, a Palavra de Deus, o Cordeiro de Deus, vem montado num cavalo branco para julgar essa terra, para destruir o sistema da besta. E ele mesmo vai reinar. Aqui no versículo 14 nos diz o seguinte: E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca. Então, versículo 14 nos relata a igreja vindo com Jesus para as bodas do Cordeiro, com o remanescente de Judá. Então, versículo 14: E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Então, Jesus vem vestido de vestiduras brancas, salpicada de sangue. Mas os que vêm com ele vêm vestido de linho fino, branco e puro. Jesus já nos purificou. E o exército de Jesus, que é a igreja, e todos aqueles, desde Abel até o último que foi arrebatado, todos virão com Jesus para governar esta terra. Então, no versículo aqui, Gênesis 29, do 21 ao 23, e Gênesis 25 ao 28. Então, o remanescente de Judá, né? Que fala, nos relata a igreja vindo com Jesus para as bodas do Cordeiro, com o remanescente de Judá. Então, a igreja vem para as bodas, para o casamento do Jacó, de Gênesis 29, do 21 ao 23, ao 25 ao 28. Jacó casou com duas mulheres. Então, Jacó é o mesmo Jesus. Jacó representa Jesus. O Jacó de Gênesis 29, do 21 ao 23, ele representa Jesus. Então, Jacó casou primeiro com Lia, que representa
que representa o reino de Israel, e que representa as virgens prudentes, que também representa a igreja. Mateus 25, do 9 ao 10. Lia foi conduzida ao quarto de Jacó à noite, e Lia passou com Jacó até se completarem os 7 dias das bodas do cordeiro, ou melhor, das bodas do seu casamento, né, com o Jacó, que representa Jesus. A igreja também irá ao encontro do noivo à noite e passará os 7 anos com seu marido, até se completar os 7 anos do governo do anticristo nesta terra. Então, pela manhã de um novo dia ou milênio, o noivo Jacó, que representa Jesus, receberá a sua segunda esposa. Então Jesus, quando completar os 7 anos do governo do anticristo, então o Jacó, que representa Jesus, voltará com a sua primeira esposa, que é a igreja, para se casar com a segunda esposa, que é Judá, que é o reino de Judá. Então Jesus vai voltar para receber a Raquel, que representa o reino de Judá, o remanescente de Judá, que irá passar toda a noite, ou melhor, irá passar por toda a escuridão do pecado, do governo do anticristo. Então a igreja vai ser arrebatada à noite, na 4ª vigília da noite, da 3ª para a 4ª vigília da noite. E Judá passará toda a noite. Significa, noite aqui significa pecado, significa o governo do anticristo, que vai estar fazendo tudo contrário, tudo que Deus não gosta. Ele vai estar quebrando todas as leis, levando a humanidade a quebrar todas as leis, a destruir as leis de Deus. Então o mundo estará em trevas total. E o governo, o reino de Judá, a casa de Judá estará aqui a noite toda. Então a noite aqui representa pecado, muito, muito. O mundo estará em trevas total, em pecado total. Mas a primeira esposa estará com o seu Jacó, estará com o Messias no céu. Mas Judá ainda não está pronta, então ele vai ficar, Judá, o reino de Judá, a casa de Judá ficará enfrentando esta escuridão do pecado, do governo do anticristo, pois ela ainda não tinha óleo suficiente dentro das suas vasilhas para acenderem as suas lamparinas, ou melhor, ela, Judá, né? O reino de Judá, as 10 virgens, as 5 virgens nécias não tinham óleo nas suas vasilhas para acender as suas lamparinas. Ela ainda não tinha crido que Jesus era o seu Messias. Então eles precisavam crer primeiro que Jesus era o seu Messias, que era o Messias prometido por Deus. Era necessário que ela, né, as 5 virgens nécias, enfrentassem a escuridão da noite, para que passassem a enxergar a luz que é Jesus. Mateus 25, do 6 ao 10. Mateus 25, 10, as virgens nécias, que é o reino de Judá, ou a casa de Judá, sai para comprar o azeite. O reino de Judá sai para encontrar o seu falso Messias. E o reino de Israel, que é a igreja, é conduzida à presença do seu esposo e irá ficar com o seu esposo 1 semana, ou melhor, os 7 anos do governo do anticristo na terra, que também é a última semana de Daniel, que fala lá em Daniel, que são os 7 últimos anos da humanidade nessa terra. Como ela vive, né?
hoje, porque depois que encerrar o governo do anticristo, então vai ser o governo do Cristo verdadeiro. Na metade desta semana, o governo do anticristo, Judá volta para Jesus, ou melhor, reconhece Jesus como sendo o seu Messias, e clamarão, e chorarão, plantearão, mas ainda não estão preparados para a vinda do seu verdadeiro Messias. Então, na metade do governo do anticristo, então Judá vai se arrepender, porque eles vão ver que o Messias que eles pensavam que era, não era. Então eles vão reconhecer aqui, Mateus 25, 11 diz assim, Mateus 25, versículo 11, diz o seguinte: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Então elas, depois do 3º ano e meio do governo do anticristo, eles vão clamar por Jesus. Mas Jesus não vai voltar ainda, porque eles ainda não estarão prontos. Aqui em Zacarias, capítulo 12, diz o seguinte, Zacarias 12, do 10 ao 14, diz o seguinte, Zacarias 10, aliás 12, Zacarias 12, do 10 ao 14, diz o seguinte, 12, do 10 ao 14, diz assim: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem transpassaram, aqui é Jesus falando, e chorarão por ele, como quem chora pelo filho único. Chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Adar de Rimon, no vale de Megido, no vale de Megido, e a terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, e a família da casa de Natã era o profeta, à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi era os sacerdotes à parte, suas mulheres à parte, a família de Simeia à parte, e suas mulheres à parte, todas as famílias remanescentes, cada família à parte, preste atenção, todas as famílias remanescentes, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Então, eles, quando reconhecerem, Deus vai dar um espírito aqui, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica. Então, eles vão ter a visão espiritual do Messias, do que eles fizeram com Jesus. Eles vão ter o entendimento e vão chorar amargamente. E vão reconhecer, mas isso é só o remanescente de Judá. E eles vão reconhecer Jesus como seu Deus, como seu Criador, como seu Senhor, como seu Messias. Mas o reino, a casa de Judá, ainda precisa passar pela purificação. Mesmo eles reconhecendo que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Messias, eles ainda não estão prontos para a volta de Jesus. Por quê? Porque precisa passar pelo processo.
da santificação, da purificação. Então ainda precisam passar pela purificação para provarem realmente que estão arrependidos e que creem verdadeiramente em Jesus, o seu verdadeiro Messias. Aqui em Mateus 25, do 11 ao 12. Então eles clamarão, mas nem todos, né, estarão prontos. Então eles clamarão, mas Jesus diz: eu não conheço vocês, porque eles ainda não estão prontos, não estão preparados, ainda precisam ser santificados, ser purificados, passar pelo processo que todos precisam passar. Aqui em Mateus 3,8, precisa dar prova de realmente dar os frutos de que realmente são salvos, né? Os judeus terão que mostrar a sua verdadeira fé em Jesus, vencendo as provas, as tentações e dando as suas vidas por Jesus, como fez a igreja e os profetas. Eles precisarão se desligarem das coisas deste mundo e nascerem espiritualmente de Deus. João 3,5. E para isso é necessário passar pelo batismo de fogo. Daniel 11, do 33 e 35. E nem todos irão passar, porque muitos irão se curvar ao sistema. Basta você ler Daniel 11, do 33 ao 35, que muitos receberão a besta, porque não irão resistir, não é a perseguição que vão sofrer. Então, do 12 ao 10, então eles precisam ser purificados, esbranquecer as suas vestes, ser completamente voltado para Jesus. Tem que provar isso. Então, só então o noivo voltará para receber a sua segunda esposa, chamada Raquel, que representa os judeus. Apocalipse 19, do 11 ao 13. Então, quando eles estiverem realmente prontos, já passaram pelo processo, pela perseguição, e deram provas de que realmente creem em Jesus, receberam Jesus, estão dispostos a dar a sua vida, muitos morrerão. Então, quando eles estiverem prontos e o anticristo e todos os exércitos do mundo vierem contra eles e para lutar com o Cordeiro de Deus, então eles vão clamar a Jesus e Jesus vai voltar. Então o anjo está no Apocalipse 19:15 nos diz o seguinte. Apocalipse 19:15 nos diz assim. Apocalipse 19:15. E da sua boca saía uma grande espada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então aqui está falando de Jesus. Jesus, o anjo está falando do juízo de Jesus sobre todas as nações e seus reinos e governantes. Jesus usará a sua palavra para ferir estas nações, pois foi a palavra de Jesus que eles profanaram, mudaram-a, rejeitaram-a e queimaram, pisaram, rasgaram, matando e mataram, né, aqueles que permaneciam firmes nela. Então Jesus, em João 3,19, você basta ler João 3,19, do 19 ao 12, não é? Então, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Então, a palavra estava ali, mas eles rejeitaram. Jesus, lá em João 1:11, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então, os irmãos podem ler, não é? João 3, deixa eu abrir bem aqui, João capítulo 3, os versos, João 3,
João 3,19 nos diz o seguinte. João 3,19. João 3,19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E aqui o capítulo 12, do 47 ao 48, nos diz assim, 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho falado, essa o há de julgar no último dia. Então, quem julga as pessoas é a palavra de Jesus. Então, é por isso que Satanás tem ódio desta palavra. Porque esta palavra, quem vai lançar estas pessoas no lago de fogo? É a palavra de Jesus quem vai condenar, porque Deus, ele deu as leis para serem obedecidas, mas eles têm quebrado a lei de Deus, têm feito tudo que Deus condena. Então, a palavra é quem vai julgá-los. E Jesus diz que não é ele quem julga. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho falado, essa o há de julgar no último dia. Então, não receberam Jesus, não obedeceram a palavra dele. E é esta palavra quem vai condenar essas pessoas. Então, é através da palavra que Jesus condenará os pecadores, as pessoas que rejeitaram, e os governantes, do mundo. Então, Jesus vai julgar essas pessoas através da palavra, os pecados, condenará os pecados dessas pessoas, os pecadores que rejeitaram ele, e governará o mundo com justiça. Então, Jesus, ele vem com justiça para governar o mundo. É também através da palavra que Jesus destruirá todos os seus inimigos. Apocalipse 14, do 17 ao 20, fala lá do lagar, onde Jesus vai pisar. As uvas ali representam os ímpios. As uvas ali representam os ímpios. E o lagar representa o rio Eufrates, Isaías 63, 3 fala da mesma coisa, do lagar, onde essas uvas serão pisadas. E quem vai pisar é o próprio Jesus. Aqui o versículo 16 do Apocalipse nos diz o seguinte. Apocalipse 19, 16 diz assim: e no manto e na sua coxa tem escrito este nome. Aliás, vou aqui no 15 ainda. E diz assim: é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, Jesus, ele vai vir, ele as regerá com vara de ferro. Então, Jesus vai governar estas nações com vara de ferro. E ele mesmo é quem vai pisar o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, é o próprio Jesus quem vai destruir estas pessoas que estão destruindo a terra. Estas pessoas que estão contra a palavra dele, essas pessoas que estão levando as pessoas a adorarem a besta, essas pessoas que estão conduzindo as pessoas à perdição. Então, esse sistema de Satanás, Jesus vai destruir.
E aqui no verso 16, Jesus vem se identificando. Ele se identifica para toda a terra quem ele é e diz assim: e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aí Jesus está se identificando que ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Messias, ele é o leão da tribo de Judá e ele vem para governar. Os versos do 17 ao 18 nos diz o seguinte: e vi um anjo que estava no sol e chamou com grande voz, dizendo, e clamou com grande voz, dizendo, a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Então, aqui no versículo 17 e 18, o anjo sai chamando as aves, né? Os corvos, os urubus, para comerem, né, as carnes desses homens, porque eles já estão preparados para lutarem contra o Cordeiro. Assim como Satanás lutou lá no jardim, lá no céu, né, com os anjos de Deus para tomarem o reino de Deus, assim também eles vão lutar aqui na terra, lá no rio Eufrates. E o anjo aqui já está chamando as aves para comer a carne destes poderosos, destes reis, destes governantes, dos livres, dos escravos, todos que têm a marca da besta serão mortos em todo o mundo. Então as aves irão comer em todo o mundo, né? A carne de todos os inimigos do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito e de toda a igreja, né? No Apocalipse 19, do 19 ao 21, nos diz o seguinte: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Então, Satanás e os exércitos do mundo já estão no rio Eufrates, que já secou, né? Estão esperando para lutarem com o Cordeiro. E aqui João vê: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que está sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Então, ele vai lutar contra Jesus e contra a igreja. Então, preste atenção. Será a derrota de todo o sistema do maligno neste mundo. Será a derrota de todo o sistema do maligno neste mundo. E dos seus líderes e liderados. E a implantação de um novo governo no mundo, em que o próprio Jesus irá materializar para os habitantes desta terra uma nova terra. Então, Satanás está materializando o governo dele agora, a gente está vendo. Ele está tornando real o governo dele, um governo satânico, um governo maligno, um governo onde não existe lei, onde não respeita a lei, onde não respeita a ordem, onde não respeita a autoridade, onde não respeita nada. Este é o governo do Satanás. Mas Jesus vai materializar o governo dele, o governo de Cristo é completamente diferente. Então aqui no versículo 19, no versículo 20, diz o seguinte: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais
com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que sai da boca do que estava assentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, a palavra de Jesus, as leis de Jesus, naquele dia serão a condenação para estas pessoas que rejeitaram Jesus, que blasfemaram dele, que cuspiram nele, cuspiram na sua palavra, pisaram na sua palavra, queimaram a sua palavra, mudaram a sua palavra. Nesse dia eles vão receber o juízo de Deus. É a palavra quem vai condenar, por isso eles têm tanto ódio da palavra. Porque esta palavra quem vai condená-los, porque Jesus vai exercer a palavra, vai exercer os mandamentos, as leis que lá estão, e eles serão condenados. E por isso há muito ódio da palavra. Aqui no Apocalipse 20, do 1 ao 3, o anjo prenderá com corrente, deixa eu ler bem aqui. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos e lançou-o no abismo. Ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então ele será preso 1000 anos, os 1000 anos que Jesus estiver governando. Satanás será preso, mas depois do governo de Cristo ele será solto pouco tempo para rebanhar, para trazer para ele aqueles que se rebelaram contra o governo de Jesus e para que sofra a punição total, né? A punição final. Então ele será lançado no lago de fogo. Agora preste atenção aqui. Saul, representando Satanás, dividiu a nação de Israel em 2 reinos. Reino de Israel, a qual era governado, a qual ele governava, e reino de Judá, a qual Davi governou 7 anos. Depois que Saul foi morto e destruído o seu governo, Davi uniu a nação de Israel, os 2 reinos, reino de Israel e o reino de Judá, que se tornou apenas em uma só nação. Agora será a mesma coisa com o governo de Jesus. Deus destruirá o sistema do governo do anticristo, que representa o diabo, e o verdadeiro Messias virá e unirá a nação de Israel, a verdadeira Israel, em uma só nação, em um só Israel. Então, Jesus vai unir a igreja, que é o reino de Israel, que é a casa de Israel, que é a igreja, né? E o reino de Judá. E os 2 serão uma só nação, unidas, assim como Davi uniu a nação. Jesus também vai unir a nação em uma só nação. O reino de Judá e o reino de Israel estarão juntos, governando com Cristo e nunca mais irão se separar. Porque será uma só nação, uma só esposa. Aí a esposa se tornará uma só, não é? E Jesus governará o 7º milênio desta humanidade.
que também representa o sábado de descanso do Senhor com toda a sua criação. Já que na primeira criação Deus não viveu todo o sábado com a sua criação, devido à morte espiritual do homem. Então, Deus fez o homem 6 dias, no 7º descansou com a sua criação. Mas foi nesse descanso, nesse sábado, nesse 7º dia, que o homem pecou, que o homem morreu espiritualmente. Mas Jesus virá e governará o 7º dia do ano desta nova criação. E ele governará com a sua criação, com a sua Israel espiritual, com a sua Israel verdadeira, não com essa Israel terrena dominada pelo maligno, mas com a verdadeira Israel, a Israel que nasceu de Deus, que nasceu espiritualmente, que recebeu Jesus, foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Jesus vai governar os 1000 anos, e depois desses 1000 anos vem o juízo. Depois do juízo, nós iremos para o novo céu e a nova terra e nunca mais sairemos de lá. Oh, glória! Então, feliz aquele que está esperando, aguardando este dia, o dia da volta do Senhor, o dia da nossa redenção. Que você, meu irmão, esteja preparada para esse grande dia que já está chegando. Então, que maravilha. E você que ouviu esse estudo e ainda não recebeu Jesus, receba, enquanto você ainda pode, porque a noite está chegando, onde vai ser muito difícil você ouvir essa palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que nos ensina, Pai, que nos ensina o que precisamos ouvir, o que precisamos saber, para que possamos ir ao Seu encontro. Receber o Seu Filho Jesus para que Ele seja o nosso Salvador. Eu lhe peço por essas pessoas que estão lhe aceitando como Salvador. Receba elas, Pai, porque é o Senhor quem nos aceita primeiro. É o Senhor que vem a nós, através do Teu Espírito, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É o Teu Espírito quem nos leva a Jesus para que Ele nos receba como as suas ovelhas, como o seu povo, como o seu Israel. Obrigado, porque tudo vem do Senhor e tudo volta para o Senhor. Obrigado pelo seu amor, que é tão grande para conosco. E o Senhor não desiste de nós. Rogamos que o Senhor nos ajude nestes dias maus. Abençoa estes novos crentes que estão te aceitando. Que eles se fortaleçam no Senhor, que estudem a sua palavra. Obrigado por tudo, Pai, no nome de Jesus. Se você fez esta oração crendo realmente que você é salvo, porque você está crendo em Jesus, crendo na palavra dele, recebendo ele como seu Salvador, então você é salvo. E fique firme servindo a Cristo. Vá para uma igreja onde realmente prega a palavra, porque hoje tem muitos que se dizem igreja, mas não são. Então que o Senhor lhe abençoe e passe essa live para frente, dê o seu bonzinho, comente, vá lá no YouTube também, se inscreva lá e comente, faça seu comentário, aperte lá no sininho e assim você estará ajudando a evangelizar. Que o Senhor nos abençoe até terça-feira.